A tão pedida intervenção federal enfim chegou, né? O problema é que quem está no poder agora é o Lula e não o Bolsonaro. O problema ou a vantagem depende de que lado você esteja. Se você estiver do lado da esquerda, a vantagem. Se você está do lado da direita, a desvantagem. E se você não está em lado nenhum, você está apenas sofrendo por ser brasileiro mais uma vez na sua vida. Bom, invasão na sede dos 3 poderes em Brasília, pessoas presas, patrimônio público destruído, intervenção federal em Brasília, secretário de segurança de Brasília e governador afastados e mais um monte de merda. Vamos trocar todas as ideias nesse vídeo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo eu quero te pedir o clássico. Se inscreve no canal. Muita gente que me acompanha no Instagram, nas outras redes sociais, não se inscreve aqui no canal, vê o vídeo, não se inscreve. Então eu vou te deixar bem claro, eu preciso de inscritos, faz parte do meu trabalho. Então se você está assistindo, se você gosta dos vídeos, dá uma moral aí, deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser comentar ou não, beleza, direito seu, querido. Deu pra perceber que eu tô extremamente puto nesse vídeo, né? E eu não disfarço isso de forma alguma. Bom, se você tá nesse vídeo aqui esperando que eu incentive que você vá para Brasília, quebrar mais coisas e lutar, você está completamente equivocado. Eu não vou fazer esse tipo de coisa aqui. Pode sair do vídeo. Se você quer que eu venha aqui também repudiar os atos de violência que aconteceram lá e chamar aquelas pessoas de terrorista, também não vai acontecer. Então pode sair do vídeo. Se quiser escutar esse tipo de coisa, você liga na Globo News, você liga na Band, na SBT, qualquer outra merda aí que diz ser veículo de informação. Bom, galera, eu quero trazer para vocês aqui todo o contexto, eu quero trazer para vocês aqui todo o panorama, eu quero trazer cada pedacinho do que é significativo dentro dessa história para que vocês compreendam. Nada do que aconteceu me surpreende, tudo me abala, tudo me impacta, mas nada me surpreende, tudo é previsível. Vocês têm que entender, nada é por acaso. Nunca na política, nunca no Estado, nunca dentre as pessoas que detêm e controlam o poder, algo acontece por acaso. Tudo é premeditado, é sempre um jogo. E dentro desse jogo, você, eu, somos as ferramentas, somos os peões dentro desse tabuleiro. Bom, a gente, antes de mais nada, precisa trazer um conceito de história recente. Todo ato que é gerado dentro de uma população, ele tem um limite. Toda população, todo povo tem um limite. Isso está escrito no Príncipe de Maquiavel, que talvez seja uma bíblia para os políticos, para os governantes, há séculos no mundo. Se você não leu o Príncipe, você deveria ler. E nisso, e Maquiavel sempre dizia, dentro dessa obra, que o príncipe precisava estabelecer limites. Você tem que sugar a população, você tem que controlar a população, mas você tem que estabelecer um limite de até onde você pode ir para que você não cause uma revolta. Porque nenhum governante está imune à revolta da população. Se ele faz alguma coisa que vai romper o limite do freio da população, toda a população, ou pelo menos uma grande parte dela, pode se rebelar contra o Estado, contra aquele governante e causar um mal irreparável ou simplesmente derrubar aquele governante do poder. Isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade. Eu não estou falando de um século atrás para cá, não estou falando de Europa 500 anos atrás. Estou falando de humanidade há milhares de anos, certo? Então quem não aprendeu isso ainda, aprenda ou você vai continuar sendo burro. Sempre que governos, estados ou governantes rompem um limite do que é aceitável para o povo se rebela com agressividade e vai vir a causar um grande problema. Porque ou aquele governante vai ter que sentar a porrada e matar grande parte daquela população, ou esse governante ele vai ter que ceder, se afastar ou negociar, entregar o que o povo está pedindo. Isso aconteceu, por exemplo, muitas das vezes quando governos entravam em guerras para poder fazer conquistas ou coisas do tipo, e o povo acabava sofrendo os impactos da guerra, que é algo muito custoso para os governos. Então o povo acabava passando fome, necessitando de água, de coisas básicas. Logo, se o cara está morrendo de fome, ele vai pensar assim, eu vou partir para tudo ou nada, né? Para que eu vou ficar aqui? Eu vou morrer de fome mesmo, eu vou morrer então lutando. É assim que os caras pensam, o cara tá vendo a mulher dele morrer de fome, a filha dele morrer de fome, ele tá vendo uma loucura sendo criada, ele perdendo liberdade, perdendo a vida dele, ele vai partir por tudo ou nada e vai atacar o Estado. Quando isso é feito em conjunto, o Estado tem um grande problema. Bom, o Estado brasileiro brincou e vem brincando há um bom tempo com o limite dos brasileiros. Tá? O governo do PT durante 20 anos veio brincando com o limite dos brasileiros. Várias e várias vezes. Vários empreendedores, vários comerciantes
várias pessoas de bem, trabalhadores, pessoas que estão se esforçando, sustentando o Estado, vêm sendo massacradas e vendo absurdos e absurdos acontecerem dentro do país. Tem visto o mensalão, eles vêm vindo o petrolão, eles têm visto, né, escândalos de corrupção dentro de estatais, né, que vai desmoronando as estatais aos poucos. Eles têm visto o Brasil cedendo bilhões e bilhões para governos genocidas e governos autoritários, governos ditatoriais de países de merda ao redor do Brasil, que nós já não somos um bom país, não temos o mínimo necessário, não somos nenhum país desenvolvido. A gente pega a nossa grana, nosso dinheiro e ficou distribuindo rios para esses países fudidos, que é o caso da Venezuela, que é o caso da Bolívia, que é o caso da Argentina, que é o caso de Cuba, né? A gente teve coisas absurdas, como o programa Mais Médicos, que médicos vinham para cá ser escravizados, ficando longe da sua família, vivendo com um salário ridículo e tendo que mandar a maior parte para o governo cubano, ou seja, o governo brasileiro achando formas de escravizar pessoas para poder mandar salário para Cuba. Enfim, grandes e muitos motivos para a revolta. Eu poderia ficar aqui citando vários outros, mas vamos parar por aí. Nós vivemos um período de grande mobilização social na época do impeachment da Dilma, em que o Brasil todo se juntou para conseguir tirar a Dilma depois de um problema econômico grave causado por uma responsabilidade fiscal desenvolvida no governo dela. E por vários e vários esquemas de corrupção, a Petrobras dando prejuízo constante a cada semestre. A galera foi pra rua, houve uma grande operação judicial que foi a Lava Jato para minimizar a corrupção, para conseguir reduzir os impactos e buscar um pouco do que foi retirado do Estado brasileiro. E dentro daquele momento o pessoal percebeu que existe ladrão dentro do Estado e que é possível derrubar esses ladrões, que é possível pressionar essas pessoas, que é possível de alguma forma fazer alguma coisa. Desde o impeachment para Dilma e da Lava Jato até aqui, o Brasil nunca mais foi a mesma coisa. As pessoas criaram poder de reação, as pessoas criaram poder de mobilização, as pessoas começaram a entender que elas podem fazer alguma coisa, que elas querem entender política, que elas querem fazer parte daquele jogo, e muitos começaram a se revoltar contra a própria esquerda, contra o PT, que era unanimidade dentro da mídia, da cultura, das instituições de educação e de tudo. E o Brasil começou a ficar polarizado. Graças ao professor Olavo de Carvalho, a gente conseguiu desenvolver uma direita consciente, ainda que grande parte dela ainda seja inconsciente, seja emocional. A gente tem hoje uma grande direita consciente. A gente tem um grupo forte de liberais, de libertários, conservadores convictos. Você aí que não entende nada, que nunca leu Edmundo Burke, que não faz ideia do que é o conservadorismo, o liberalismo clássico, a diferença entre conservador e liberal, o que é um libertário, você não é conservador, você é um emocionado que está ligado a laços, a convergências morais a determinada parte do jogo. Você precisa parar e compreender realmente o que é o espectro político. Bom, mas vamos adiante, não é o momento de eu explicar isso. Tudo isso veio acontecendo, até que a gente veio até o governo Bolsonaro, que disse que a Lava Jato poderia começar a acabar porque ele tinha acabado com a corrupção, e é isso aí mesmo que eu tô falando. Eu não vou passar pano pro Bolsonaro aqui não. Se você aí tá esperando isso, eu não vou passar pano pra ele, beleza? Vocês sabem muito bem que entre Lula e Bolsonaro eu fiquei com o Bolsonaro, eu participei da campanha, eu incentivei todos a votarem no Bolsonaro. Eu entendo sim que o Bolsonaro é uma opção muito melhor do que o PT, sempre, mas ele cometeu diversos erros, como dizer, por exemplo, que a corrupção tinha acabado, que por isso que a Lava Jato poderia começar a ser desmontada. Grandes erros e equívocos, frutos de soberba e ignorância do Bolsonaro, que fizeram a volta do PT, que trouxeram a volta da esquerda. E se você não aceita e não compreende isso, você está sendo um idólatra burro que vai fazer a manutenção do PT do poder. Mas beleza, essa é a minha opinião. Não fico ofendido não, se quiser continuar assistindo, pode continuar assistindo o vídeo. Gente, depois desses erros do Bolsonaro, a briga com o Sérgio Moro, afastou o Sérgio Moro, tentou passar pano pro Flávio Bolsonaro, que sim, estava fazendo umas besteirinhas. A gente sabe que a investigação foi em cima dele para quebrar o Bolsonaro, mas a gente sabe que sim, o Flávio Bolsonaro tinha teto de vidro, isso daria um problema. Enfim, Bolsonaro criou diversos problemas. Ele perdeu a confiança e a credibilidade que ele tinha com os libertários, com os liberais e até com muitos conservadores, que é o caso, por exemplo, do Bruno Garchagen, que é um grande líder e escritor conservador no Brasil, e a Mariana Brito, que é a mulher dele, que apesar de ainda assim preferirem Bolsonaro em vez do Lula, tiveram fortes críticas e se decepcionaram muito, né, com as políticas estúpidas que o Bolsonaro acabou seguindo em alguns momentos.
políticas populistas, assistencialistas e que repetiram muitas das baboseiras que o PT já fazia. Claro que eu não estou falando aqui que o governo Bolsonaro foi de perto e que o governo do PT foi, mas ele também não foi nem de longe o que ele deveria ter sido e o que ele poderia ter sido. Foi uma oportunidade de ouro jogado fora, indicando péssimos ministros no STF, indicando péssimos e apoiando péssimos líderes para a Câmara e para o Senado, né, líderes do Congresso como um todo, enfim, coisas do tipo que foram péssimas e que sim contribuíram para a volta do PT, porque ele foi perdendo apoio, foi dividindo a direita, cada hora saía um pedacinho da direita e ia se separando, enquanto isso a esquerda ia trabalhando e se juntando. Pois bem, aí vai lá e acontece uma manobra suja, imunda e podre do judiciário para soltar o Lula e para anular a Lava Jato como um todo. A gente teve agora a soltura do Sérgio Cabral. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro nunca mais foi a mesma coisa desde Sérgio Cabral. Quantos e quantos outros vagabundos, estupradores, assassinos, ladrões foram soltos, criminosos, junto com a revogação da prisão em segunda instância, porque o entendimento do STF sempre, gente, um entendimento jurídico, ele vai valer para todos. Ele nunca pode valer só para uma pessoa. Eu não posso falar, não, agora tem que ser preso só em terceira instância, em segunda não pode mais. Aí eu vou lá e solto só o Lula, eu não posso, só o Cabral. Eu vou ter que soltar todo mundo que foi preso em segunda instância. Todo mundo só vai poder ser preso em terceira a partir de agora. O entendimento jurídico ele deve partir para todos. Então, quando o martelo é batido, quando a canetada é assinada, não tem jeito, todos os outros vão ser soltos. O povo brasileiro viu tudo isso acontecendo, viu umas eleições completamente parciais, injustas, essa é a grande verdade, as redes sociais trabalhando para garantir, né, a vitória do Lula de maneira parcial, viu o jornalismo trabalhando de forma parcial para garantir a vitória do Lula, viu a mídia e os jornalistas trabalhando de forma parcial para garantir a vitória do Lula, viu as instituições públicas como escolas, faculdades, universidades, institutos de pesquisa trabalhando parcialmente e arduamente para garantir a vitória do Lula. A gente viu rádios, né, que claro está incluído na mídia e no jornalismo, mas eu não posso deixar de citar aqui o esquema do radiolão, que deixou milhares de inserções de rádio do Bolsonaro não virem a aparecer em detrimento, né, da competição eleitoral que acontece no rádio, que a gente sabe que atinge muita gente carente, muita gente no sertão, hoje no interior escuta bastante rádio, tá? Enfim, isso tudo causa um sentimento de indignação no povo brasileiro. Aliado a isso, eu acredito que a gota d'água tenha sido a censura. A censura que foi feita a diversos parlamentares, influenciadores, e seja lá mais quem for, de forma arbitrária, autoritária e injusta, com várias pessoas. A gente viu várias vozes, como a do Nicolas Ferreira, serem caladas. A gente viu o canal Hipócritas, a gente viu o velho da Van, que é o presidente da Van, eu não falo isso no sentido pejorativo, porque eu admiro muito ele como empreendedor. E a gente viu várias outras pessoas sendo censuradas, vídeos derrubados, enquanto vários outros absurdos de esquerda, como os Janones, permaneciam no ar, discussando e soltando seus conteúdos. Eu mesmo fiz um vídeo aqui na época da eleição falando sobre o absurdo que eram as mentiras e as manipulações que o André Janones publicava em suas redes sociais e nunca foi feito nada. O próprio PT postou um anúncio no Google que era uma fake news e ele ficou lá, ele não foi derrubado em nenhum momento. Nunca foi contra fake news, nunca foi contra informações incorretas, sempre foi a favor de defender a candidatura e a volta do PT. Bolsonaro atacou várias instituições, Bolsonaro atacou o jornalismo, atacou vários esquemas de corrupção, ele virou um inimigo nacional para essas pessoas que se garantiam em cima de determinadas situações. Logo, ele gerou raiva em muitas instituições, né? Ele gerou muita raiva no quarto poder, que é a mídia, que foi algo que ele bateu de frente constantemente, mas ao mesmo tempo ele também conseguiu gerar raiva e indignação por causa da sua falta de senso, né, de comunicação, de explicação, de convencimento, que ele não quis ter. Ele se manteve com uma postura muito próxima à postura de quartel, né? No quartel você chega, se dá uma ordem, você não tem que explicar se você está certo, se você está errado, você sempre ordena e vão te obedecer. Na política não é bem assim, né? Você tem apoiadores, você tem aliados que você precisa convencer, explicar, dar satisfação mesmo quando você está agindo corretamente ou cumprindo o seu trabalho. Faz parte. Tá? A política, os negócios, o business, ele nunca vai ser igual um quartel. Um erro que os militares cometem é achar que a família deles, que o negócio deles, que a política ou que a sociedade vai funcionar como um quartel. Não, militarismo é uma coisa, sociedade civil, política, economia é outra coisa.
Então, aliado a tudo isso, Bolsonaro perdeu grande base de apoio, gerou bastante raiva e tudo se seguiu de forma parcial para poder defender a candidatura do Lula. O povo brasileiro teve que ver o Lula sendo eleito, tá? Só que o povo brasileiro caiu na asneira que eu venho falando aqui desde sempre. Quem é meu seguidor não se deixou enganar, que poderia acontecer alguma coisa. Eu falei, não vai acontecer nada, gente. Não vai ter intervenção federal, intervenção militar. Os militares não vão se meter, eles não querem se meter. Ninguém vai se meter. Já era. O Lula já foi eleito, não há mais nada a ser feito. Eu falei isso. Dia 1º ele vai estar lá, vai ter a posse, ele vai assumir aquela porra e tudo vai seguir normalmente. É o que as pessoas querem. Mas o povo criou aquela esperança, alimentado por um bando de gente safada que ficou às custas de conseguir like, visualização, inscrição nas redes sociais, contando mentiras e alimentando um sentimento de esperança dentro das pessoas, que se deixaram enganar. Enquanto eu vim aqui e falava que não ia acontecer nada, que não nada lá, vocês viram, quem aqui me acompanha já sabe. Eu nunca menti pra vocês, nem iludi pra ganhar apoio. Vocês ficavam chateados comigo, mas eu ia lá e falava a verdade. Durante todas as eleições eu falei que o Lula ia ganhar e por quanto que ele ia ganhar. Eu falei que a Simone Tebet ia apoiar o Lula em troca de um ministério. Eu falei que o Ciro Gomes não ia apoiar o Lula, mas que o PDT ia e o Ciro Gomes ia ter que chegar junto, porque o PDT é um partido aliado do PT desde sempre e que jamais agiria de forma diferente. Eu falei que a briga entre o Ciro e o Lula não passava de um teatro das tesouras. Eu falei tudo isso pra vocês. Tá bom? Eu não tô aqui me vangloriando, nem botando meu ego acima do que tá acontecendo, mas eu tô falando que eu avisei tudo pra vocês. E aí, de repente, o povo viu que já era, subiu, o Bolsonaro foi pra fora, que as pessoas simplesmente desistiram da luta, que nem um líder, Ana Campaiolo, Nicolas, ou sei lá mais em quem vocês acreditam, Carlos Jorge, seja lá quem for, resolveu liderar uma manifestação, uma luta, nenhum general, nada, ninguém, nem o Mourão, nem o Hamilton, ninguém quis liderar uma luta contra a esquerda e deixou tudo acontecer. O povo se revoltou. O povo se revoltou, incentivado por alguns aspirantes a líderes dentro dos movimentos. O povo se juntou e foi para Brasília, achando que ia fazer a maior graça da história. Agora a gente vai tomar aquilo lá porque aquilo lá é nosso, tendo a ilusão que aquilo ali é de vocês de fato, porque não é, aquilo é do Estado. O povo foi para lá, uma histeria coletiva para muitos, alguns infiltrados se aproveitando da situação para gerar mais problemas, óbvio, muitos ignorantes e muitos que realmente estavam convictos do que estavam fazendo, sentimento de que poderia estar fazendo alguma coisa, que chegou a hora de lutar, que não quero mais aceitar essa barbaridade na minha vida, essa barbaridade no meu país. O pessoal foi para lá, quebrou a porra toda. Legal, quebraram o STF, quebraram o Congresso, quebraram o Palácio. E agora? O que acontece? O que vocês conseguiram? Vocês acharam o quê? Essa gente achou o quê? Que ia ficar lá dentro, iam tomar conta daquilo e iam escolher entre eles um presidente e pronto. Você invadiu aqueles 3 castelinhos e acabou, as instituições estão tomadas. É isso que vocês esperaram. Olha, existe uma forma realmente de tentar derrubar o poder que se chama caos popular generalizado. É uma forma de tentar derrubar um presidente, tá? E se a estratégia é essa, eu espero que essas pessoas estejam dispostas a ir até o final. Por que ninguém faz isso, não incentiva isso? Por que eu não incentivo isso? Porque pessoas vão morrer, porque pessoas vão ser presas, porque pessoas vão perder familiares, vão perder sua liberdade, vão perder suas propriedades. É por isso que eu não incentivo uma porra dessa. Como é que eu vou incentivar isso pra alguém? Você quer fazer isso? Bolsonaro não quer, ele tá nos Estados Unidos com a família dele. A Ana Campaiolo quer? Gente, essas pessoas que eu tô falando aqui, como a Ana Campaiolo, são pessoas que eu gosto, que eu admiro. Mas é muito fácil elas incentivarem uma manifestação enquanto elas nem se pronunciam diretamente nas redes sociais delas, porque elas têm medo de perder as redes sociais. O Nicolas Ferreira, por exemplo, que ficou incentivando manifestações enquanto estava num hotel 5 estrelas sentado na piscina. Esse tipo de coisa que é inaceitável. Essas pessoas não vão para a linha de frente, elas não vão se prejudicar, elas não vão correr o risco de perder o que elas têm, se prejudicar a propriedade delas, a família delas, o emprego delas, o bem-estar delas por essa causa. Por que eu vou incentivar aqui para que pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que muitas vezes nem têm tanto, vão arriscar tudo para isso, vão sair de suas casas, de seus confortos para estar acampado,
na frente de quartéis enquanto militares debocham e riam do que essas pessoas estão falando. Eu sei que não são todos os militares, mas os militares têm uma vida muito cômoda. Eles têm segurança, estabilidade, privilégios, trabalham poucos, essa é a grande verdade. Você acha que eles vão querer arriscar tudo isso? Por pouco? Para eles é pouco, não vai mudar tanto na vida deles. Essa aqui é a grande verdade. Então eu não posso vir aqui incentivar que as pessoas façam isso, tá? Agora, se essas pessoas começam, elas têm que ir até o final. Se elas começaram isso, começaram a gerar o caos social generalizado, tá? O caos popular generalizado, elas precisam ir até o final. Porque se elas pararem agora, elas vão fazer o que elas fizeram, que é dar a faca e o queijo na mão. Quando o Lula decreta uma intervenção federal no Distrito Federal, ele tira o governador de Brasília, que é um governador muito mais centro-direita do que voltado à esquerda. Ele tira um inimigo do Estado que está dentro do seu centro de poder. Ele toma o poder da segurança pública de Brasília. Ele ganha direito e justificativa de ter atitudes mais enérgicas e autoritárias, sem parecer ser autoritário. E ele ganha o direito de massacrar, junto com a mídia que já é aliada dele e o judiciário, todos os opositores políticos. O que essa gente fez pra gente foi péssimo estrategicamente falando. Se agora todo mundo se juntar e fazer um caos popular generalizado, né, como eu tô falando pra vocês, que não é o que eu tô incentivando, eu só tô falando que seria o caminho constante dessa estratégia que eles seguiram, né? Que quando a gente usa uma estratégia numa guerra, a gente vai até o final. Essa porra é guerra. A guerra ideológica, política, que já não é só ideológica. A partir do momento que eles entraram lá e essa merda começou, já não é ideológica. Agora existem pessoas presas. O que seriam eles? Criminosos? Terroristas? Presos políticos? Para mim são terroristas e criminosos, para mim são presos políticos. Cometeram um crime? Cometeram. Eu acho óbvio que legalmente falando, mas eu entendo todo o contexto histórico que levou essas pessoas a essa situação. Esse contexto histórico foi sim gerado pelo PT e foi sim gerado pelo judiciário. Então, como eu disse, eles têm margem de culpa. Eu não posso vir aqui passar pano e tirar a culpa deles, mas também não posso incentivar a atitude dessas pessoas, porque é uma atitude completamente irresponsável e que agora nos coloca numa situação extremamente difícil. O Lula mandou um recado para todos os governadores que, se acontecer nos estados deles, ele vai tomar também, o estado deles, a segurança. Vai dar motivo para o PT poder criar o projeto de segurança centralizado deles, né, que é fazer crescer a Força Nacional e ter uma polícia centralizada, porque talvez alguns de vocês não saibam, mas a polícia, ela fica submetida ao governador e ao secretário de segurança daquele estado. Logo, é uma força armada que não está na mão do PT. E agora o Lula conseguiu. Ele já tem uma força, que é a melhor força de polícia militar, eu diria, em qualidade, tá? É a força de Brasília, que já está na mão deles. Agora ele tem pretexto para tratar muitos como terroristas. E o judiciário junto com eles. Eles podem simplesmente agora pegar, porque eu achei uma conversa aqui de alguém falando não sei o que no Zap que era terroristas, e vão lá e vão prender essas pessoas. A capacidade do PT agora de fazer presos políticos, a capacidade do PT agora de usar força militar para poder atacar, prender e massacrar opositores políticos é gigantesca. A autoridade que o Alexandre de Moraes vai ganhar agora para sacanear outros cargos legislativos, de executivo, que sejam apoiadores do governo Bolsonaro ou simplesmente sejam opositores do governo do PT, é gigantesca. A gente entrou num buraco bem grande. Eu acho que a gente vive agora um dos momentos mais difíceis que a gente já possa ter vivido sob o comando do PT, desde que o Lula assumiu lá em 2003, né? Eu acho que esse é o momento mais complicado. Espero que todos estejam preparados. A gente criou uma situação de instabilidade social e não tem um caminho positivo, porque continuar não vai ser bom, parar também não vai ser bom, e uma coisa é certa, nada de bom vem por aí, nada de bom vai vir disso, não tem nada de positivo que vai sair disso. Talvez tenha dado um alívio, né, sentimental a quem pôde meter a porrada naquilo tudo lá. Confesso que eu tenho vontade também, eu gostaria. Não faria, mas deve ser bem gostoso pegar um porrete e sair quebrando o STF inteiro. Mas isso não vai trazer nada de positivo, tá? Isso vai trazer apenas mais problemas para o Brasil, vai colocar a direita numa situação mais complicada. Deu a faca e o queijo
na mão da esquerda e dos jornalistas, dos repórteres. Eles ficaram felizes demais com isso que aconteceu, essa é a grande verdade. Os repórteres ficaram eufóricos, tá? Eles puderam falar o que eles quiseram, eles puderam soltar de forma raivosa tudo que eles tinham para falar. A esquerda conseguiu agora juntar todo mundo no mesmo bolo de fascistas, terroristas e tudo mais. Uma construção de narrativas bizarras, e a direita fez o que nunca tinha feito, né? Que eram manifestações violentas, desrespeitosas, colocando a vida de pessoas em risco, colocando o patrimônio público e privado em risco, né? Ou melhor, atingindo, né? Atacando o patrimônio público ou privado. Então a direita brasileira também perdeu a isenção, né? Dessas manifestações perigosas, rebeldes e agressivas. Agora, nossas manifestações são como as deles. A gente já não pode mais dizer que a gente faz apenas manifestações pacíficas no dia de domingo. E muitos podem me falar que haviam infiltrados ali, haviam, mas eu não sou bobo, né? Eu acompanhei o movimento, eu fui convidado por alguns, eu fui olhando tudo o que estava acontecendo, e eu sei que muita gente ali realmente eram pessoas normais ali, tá? Não eram petistas, nem pessoal do MST e algo do tipo. Se você ainda acha isso, perca essa esperança, não se iluda, porque não é o caso, tá? Bom, então, em resumo, recado final, é isso que eu tenho para falar para vocês. Nada de bom vai sair disso. Se preparem. Agora o PT tem mais força, agora o PT tem mais autoridade, agora o jornalismo vai ser mais agressivo, já está sendo mais agressivo com os opositores, agora a censura vai ser maior e mais extensiva, tá? Eles vão usar isso que aconteceu como justificativa para regulamentar e fiscalizar as redes sociais. A gente vai ter menos liberdade e o Brasil vai se tornar um ambiente cada vez mais difícil, tá? Se preparem, serão 4 anos extremamente difíceis. Eu não sei quanto tempo vai demorar para o Brasil ser destruído, mas não vai demorar muito tempo não. É o que eu falo sempre, se você hoje tem condição de sair do Brasil, de buscar uma alternativa de dolarizar o teu dinheiro, de buscar uma alternativa de sair fora, comece a pensar nisso. Para quem busca dolarizar o dinheiro, investir em investimentos seguros que não fiquem à mercê do Brasil, eu faço consultoria sobre isso, eu ajudo você a investir sem risco, a montar sua carteira. Você pode me chamar no direct ou no link lá, tem uma opção consultoria, você pode me chamar e ali eu vou estar te ajudando a como dolarizar o teu dinheiro ou montar uma carteira que você não se exponha ao Brasil, para que seu capital e seu patrimônio esteja seguro, para que você tenha uma forma de conseguir fugir, né? Caso, ou melhor, tenha algum dinheiro caso você precise sair daqui de uma hora para outra. Eu não estou falando isso para ninguém entrar em pânico, mas tempos difíceis se aproximam. Esse é o grande fato. A gente não sabe quanto tempo pode demorar ou o que pode acontecer de fato, mas a gente tem uma perspectiva hoje de mais coisas ruins acontecendo do que coisas positivas acontecerem, tá? Eu gostaria de chegar muito para vocês aqui, falar que a economia vai melhorar, que o dólar vai abaixar, que o Brasil vai começar a se desenvolver, que a corrupção vai diminuir, ou sei lá, que a gente vai ter um período de paz, mas nada disso vai ser verdade. A tendência aqui agora é mais guerra, a tendência aqui agora é dólar mais alto, a desenvolvimento cresce, até esqueci a palavra, um déficit, né, econômico alto, né, a economia vai vir se prejudicar cada vez mais e socialmente também a gente vai vir a regredir, e essa é a grande realidade. Espero que vocês entendam isso de forma consciente e venham a se proteger. E entendam também que quando a gente está falando de política, toda atitude tem uma consequência. Cada passo que é dado por nós e pelo nosso inimigo, ele pode ser usado contra a gente. O jogo político ele é muito complexo. Nada disso que foi construído hoje pelo PT foi construído de uma hora para outra. Eles estão fazendo isso há décadas. Eles tomaram conta da educação, da cultura, do jornalismo, tá? Não é só a política ali, os candidatos em si. Vocês precisam entender isso. Grande parte da sociedade sim votou no PT, tá? E a gente precisa mudar isso com trabalho de formiguinha, produzindo informação, produzindo cultura, produzindo arte, tá? Invadindo esses meios que estão tomados e reagindo dentro desses meios. É assim que depois de algumas décadas a gente pode talvez retomar o controle do bom senso, né? E do poder do nosso país. Não vai ser fácil, não é de uma hora para outra. Agora, atitudes enérgicas, burras, que tentam resolver tudo de uma hora para outra, podem gerar problemas muito maiores, como foi o caso dessa que aconteceu.
Não estou chamando essas pessoas de terroristas, eu trouxe todo o contexto histórico aqui para tentar compreender o que incentivou essas ações. Mas eu também não posso passar pano para essas pessoas e dizer que o que eles fizeram foi inteligente, porque não foi, foi burro. Foi burro para com a vida delas, foi burro para com o patrimônio delas, foi burro para com os aliados delas, foi burro para com os familiares e tudo mais. Beleza? Eu não posso incentivar ninguém a fazer isso. Por esse vídeo é só. Um abraço e até a próxima.